Dando então continuidade à aula sobre resposta imune humoral. Vimos na aula passada que a resposta imune humoral poderá ser classificada como timo dependente e timo independente. Na resposta timo dependente, a ativação de linfócitos B dependerá da participação de linfócitos T. Nesse caso aqui, os linfócitos B atuam como APC para o linfócito T, ativando-o. O linfócito T ativado ativará o linfócito B através da secreção de citocinas. Isso favorecerá a formação de células de memória, bem como na mudança do perfil de imunoglobulinas sintetizadas a partir da resposta imune secundária. Isso ocorrerá para antígenos de natureza proteica. Já a resposta imune humoral T ou timo independente, a ativação dos linfócitos B ocorrerá independentemente da participação de linfócitos T. Então, o linfócito B aqui se ativa através do reconhecimento direto do antígeno. Todos os antígenos? Não. Apenas aqueles de natureza lipídica ou polissacarídica. Como não há aqui a participação de linfócitos T, não observaremos neste perfil de resposta humoral formação de células de memória, nem tampouco mudança no perfil de imunoglobulinas sintetizadas após o primeiro contato com o antígeno. Por que não há a formação de células B de memória na resposta imune humoral timo independente? Porque aqui não temos o envolvimento da interleucina 2, que é sintetizada por linfócitos T ativados. Estão lembrados? A interleucina 2 atua estimulando o linfócito B a se proliferar, a se dividir mitoticamente. Não é à toa que a interleucina 2 é considerada entre aspas, um hormônio de crescimento linfocitário. Como não há
o estímulo químico para o linfócito se dividir, né, se proliferar, não há aqui a formação de células de memória. Sendo assim, em uma resposta imune secundária, não verifica mudança no perfil de imunoglobulinas sintetizadas. Independente do processo de indução do linfócito B, seja ele timo dependente ou timo independente, quando ativado, o linfócito B se diferenciará em plasmócito, que em seguida secretará anticorpos. Os anticorpos, então, desenvolverão inúmeras funções que irão neutralizar ou destruir o antígeno invasor. Bom, então os anticorpos, ao reconhecerem e ligarem a epítopos antigênicos, poderão anular, neutralizar o fator de virulência. Nesse sentido, o microorganismo invasor patogênico perde esta característica. Além disto, os anticorpos acabam ativando vias de destruição direta do antígeno invasor, seja através da opsonização do antígeno, favorecendo com isto a destruição do mesmo, né, a eliminação do mesmo via fagocitose, ou então através da indução de vias do sistema complemento. Qual? A via clássica, que levará, por conseguinte, à formação de MACs, complexo de ataque à membrana, o qual culminará com a morte do antígeno ou da célula infectada por lise osmótica. Além disto, induzem aqui mecanismos de citotoxicidade celular. Por quais células? Natural killer, nesse caso aqui tendo como mediador moléculas de IgG, além de mastócitos, basófilos e eosinófilos, que terão como mediadores químicos a molécula de IgE. Então falamos que na resposta timodependente há mudança no perfil de imunoglobulinas sintetizadas em uma resposta imune secundária. Essa diferenciação, ela é determinada ou
regulada por citocinas sintetizadas a partir de linfócitos T ativados. Assim, se o linfócito T ativado, envolvido aí na ativação do linfócito B, sintetizar predominantemente interferon gama, o linfócito B, ao diferenciar em plasmócito, sintetizará moléculas de IgG. Se o linfócito T ativado secretar majoritariamente TGF-beta, o linfócito B, ao diferenciar em plasmócito, irá secretar IgA. Agora, se o linfócito T ativado produzir de forma preponderante interleucina 4, verifica a síntese de IgE. E se permanecer, secretando, sintetizando IL-2, o linfócito B, ao diferenciar em plasmócito, sintetizará IgM. Bom, então este aqui é um perfil de resposta imune humoral timo-dependente, uma vez que verifica formação de células B de memória, bem como alteração no perfil de imunoglobulinas sintetizadas numa resposta imune secundária. Sendo assim, qual é a natureza química do antígeno envolvido neste perfil de resposta? Antígenos de natureza proteica. Notem que o padrão de resposta imune primária e secundária diferem entre si, tanto no contexto qualitativo quanto quantitativo de anticorpos. Bom, na resposta imune primária, mediante a exposição ao antígeno, seja naturalmente ou artificialmente através de vacinas, verifica aqui a ativação de linfócitos B naive ou linfócitos B virgens. Estes linfócitos B, uma vez ativados, iniciarão etapa de expansão clonal ou proliferação celular, culminando com a formação de linfócitos B efetores e linfócitos B de memória. Os linfócitos B efetores diferenciarão em plasmócitos, onde passarão a sintetizar imunoglobulinas.
específicas contra o antígeno indutor. Na resposta imune primária, predomina a classe IgM, tá? Tendo aqui pouquíssima produção de IgG. Bom, então, inicialmente, observa aqui a fase exponencial de produção de anticorpos, caracterizada por um aumento na concentração plasmática de imunoglobulinas. Em seguida, verifica uma fase denominada platô, na qual os níveis séricos, plasmáticos de anticorpos se mantêm, não se alteram. E, por fim, segue-se a fase de declínio, no qual ocorre uma diminuição progressiva na concentração de anticorpos específicos circulantes. Ao entrar em contato pela segunda vez com o mesmo antígeno, linfócitos B de memória, formados a partir da resposta imune primária, serão ativados. A ativação de linfócitos B de memória levará à indução de uma resposta muito mais rápida e muito mais eficaz contra o antígeno em questão. A resposta secundária difere da primária em alguns aspectos. Por exemplo, a dose de antígeno necessária para induzir a resposta é menor, uma vez que há aqui o envolvimento de células B de memória circulantes. A fase exponencial, ela é mais acentuada e mais rápida, Como sabemos, esta fase ela é caracterizada pelo aumento significativo nas concentrações plasmáticas de anticorpos. Nesse caso aqui, predominantemente IgG. Porém, dependendo aí da citocina envolvida, teremos a secreção de IgA ou IgE, tá? A fase de platô, que é a seguinte, ela é alcançada mais rapidamente e ela é mais duradoura. E por fim, a fase de declínio, que é mais lenta e persistente, tá? Com a ativação dos linfócitos B de memória, novos linfócitos B de memória serão formados, então permanecendo na circulação do hospedeiro e sendo ativados sempre quando o organismo entrar em contato novamente com o antígeno em questão.